Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no jogo aberto. Renata Feidenilson falando da vitória do Mengão ontem contra o Galo. Um atropelo do Flamengo, 4-2, fora o baile. Poderia, né, ter sido um placar ainda maior pelo aquilo que o Flamengo jogou ontem. Deixa os créditos aqui na descrição. O jogo aberto, ESPN Brasil. Tá chegando por aqui, não é inscrito, já se inscreve, deixa o like também. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Nem precisou tirar a sorte grande. Resolveu seus problemas rapidinho. Bateu o Atlético pela primeira vez em Belo Horizonte por 4 gols, fazendo 4 gols no adversário. E mostrando um futebol de qualidade, envolvente, dominando a partida. E no final, o Tite ainda conseguiu dar um refresco, uma tranquilidade para alguns atletas. E o Mengão é líder e nessa rodada ninguém chega nessa liderança. No duelo de Atlético e Flamengo, não faltou polêmica. Mas, mais uma vez, volto a frisar, o Flamengo se sente prejudicado e gostaria de entender qual é o critério do VAR. O placar foi aberto ainda bem cedo na partida. Aos 12 minutos, Bruno Henrique, nascido aqui, na capital mineira, marcou o primeiro. O Galo tentou responder nestas duas batidas de Hulk e sem sucesso. Já o Flamengo, Wesley se antecipou ao improvisado Scarpa e bateu na trave. Carlinhos, que começou o ano no Nova Iguaçu, não desperdiçou. Um suspiro de alegria para o atacante, que vive o luto da morte da mãe. Mesmo ela com toda a dificuldade, sempre estava ali para me ajudar. E é isso, eu tenho que continuar, eu não quero mais falar dela não, porque eu sei que ela está num bom lugar. Do outro lado, a fase do Galo não ajudava. Nesta outra jogada, Hulk chutou forte e a bola bateu em cima de Igor Gomes. Inclusive, o meia não voltou para a segunda etapa. Milito mudou, colocou Vargas no jogo. E bom, quem mudou o placar primeiro foi o Flamengo. Ayrton Lucas fez fila na defesa e bateu no cantinho para marcar o terceiro. Vargas ainda teve uma participação decisiva. Recebeu na área e foi ao chão. VAR acionado e pênalti marcado. E aparentemente ele chuta o atacante. Me dá uma câmera aberta, me dá uma câmera aberta. Câmera aberta, velocidade normal, tá? Isso. Pega o número dele, se ele quiser. Ok, ele continua o movimento e a bola continua no contexto, apesar de ele tocar na bola. Mais uma pra você, mais um ângulo, olha só. Mais um ângulo. Olha só. Volta o ângulo. Ok, continua o movimento, a bola tá no contexto. Ok. Decisão mais final, outro ângulo, pênalti, sem cartão, ok? Ok. Na cobrança foi Hulk na bola e bola na rede. Gol em homenagem a Aisha, sua filha que nasceu há algumas semaninhas. Poderia ser a reação, mas o ímpeto veio abaixo uma questão de minutos. Rômulo, que já estava amarelado por reclamação, mostrou as travas para Bruno Henrique e recebeu o segundo cartão. O próprio BH, pouco depois, recebeu um passe limpo de Pedro para marcar o quarto gol. Agora, tá lembrado daquele lance do pênalti do Vargas? Dá uma olhadinha nesta dividida entre Pulgar e Otávio. A disputa é na bola e o pé dele passa por cima, enroscado no cara, ele não puxa. O defensor está no movimento normal da corrida, tá? Ó. Ele cai. Tem outro ângulo, tá? Pode mudar. Não há infração, tá? Rodrigo Alonso, que é o cara do VAR e que dá o pênalti que o Alan toca na bola e na sequência dá, e não dá o pênalti em que o cara toca direto no pé do Pulgar, eu não consigo entender. Hulk ainda diminuiu o prejuízo. Placar final, Galo 2, Flamengo 4. A última vez que o Flamengo fez 4 gols no Atlético foi em 2011. Agora, 13 anos depois, uma vitória maiúscula para consolidar o rubro-negro na liderança do Campeonato Brasileiro. Já para o Galo, as coisas não estão dando muito certo em casa. Aqui na Arena MRV foram disputadas 7 partidas pelo Brasileirão deste ano. E olha, foram 4 empates, 2 derrotas e somente uma vitória. Em casa hay que hacerle sentir al adversario que jugamos con el apoyo de nuestra gente, que nos sentimos cómodos. Ahora estamos en una dinámica mala, muy mala, aquí en casa.
Eu, como capitão, em nome do grupo, venho aqui assumir a responsabilidade, pedir desculpa e dizer que estamos firmes no nosso trabalho para voltar a ganhar novamente. Nossa, uma coletiva mais calma, mais tranquila do Hulk, baixou um pouquinho a bola, porque apesar dele ter muito mérito, é um líder nesse time, tem qualidade técnica de sobra, é o cara da bola parada também junto com o Scarpa, mas tem hora que tem que pensar melhor, não é só sair falando qualquer coisa. É isso aí, eu concordo com você, porque na penúltima entrevista do Hulk, ele colocou, enfim, expôs praticamente todo o setor de criação do Galo, ou seja, os jogadores que jogam nesse meio de campo, que a bola não chega, a bola tem que chegar nos caras que decidem, mais ou menos nessa linha. Então ele expõe os jogadores, não sei se esse pós foi tranquilo para o Hulk dentro do vestiário, porque o discurso dele é completamente diferente do que foi essa entrevista que ele deu pós o jogo, e às vezes o cara também de cabeça quente, independe também se é experiente ou não, mas às vezes está com a cabeça quente, o cara que é muito competitivo, está acostumado a ganhar, está acostumado a ser protagonista, às vezes acaba perdendo um pouco ali do controle na entrevista. E dessa vez não, dessa vez ele vai, pede desculpa pro torcedor, pede pro torcedor continuar acreditando. Eu falei ontem aqui, né, Loirão, que eu até fiz a analogia em relação ao Corinthians, o Galo perdeu força jogando em casa. E esse campeonato brasileiro é importante demais para os clubes, pelo menos ser competitivo dentro de casa e, de repente, beliscar alguns pontos fora de casa. E, nesse momento, o Galo não está conseguindo nem vencer em casa. Agora, por justiça, quero falar do Flamengo, que venceu por 4-2. E é interessante que o Flamengo tinha muito medo desse período de Copa América, preparação e também desenrolar da competição. Dos 21 pontos que ele disputou, conquistou 16, ou seja, foram 5 vitórias, um empate e uma derrota. Ou seja, tem o melhor ataque do campeonato com 26 gols. E ontem eu percebi que, mais uma vez, além dele começar a receber de novo jogadores importantes, como é o caso do Pulgar e outros que ainda estavam no departamento médico, que o Ayrton Lucas voltou, ele testou e deu certo. O Léo Ortiz como volante, o Léo Pereira na lateral esquerda, se precisar, está à disposição. O menino Lohan apareceu e muito bem. E eu queria salientar também que pouca gente fala dele, mas o protagonismo que o Gerson exerceu nesses jogos, chamou responsabilidade, se apresentou, muitas vezes se aproximou do Pedro. E ontem o Pedro, não é que ele foi poupado, até o Tite falou que ele sentiu um desconforto, ficou fora, entrou no segundo tempo, participa sempre com uma assistência, né? Agora o Flamengo tem repertório. E a gente viu um time que ainda reclamou da arbitragem. Não dá para fugir muito dessa análise, porque os jogadores, o coletivo está funcionando demais. O Bruno Henrique, mais uma vez, fez uma partida interessante. O Wesley, que é um jogador que normalmente é criticado, questionado pelo torcedor, fez um jogo muito seguro, não só por causa da antecipação ali numa falha do Gustavo Scarpa, mas ele foi inteligente, né? Porque ele está com uma questão física interessante, então ele está apoiando, está chegando dentro da área. Em relação às jogadas polêmicas, o do Pulgar eu teria usado o mesmo critério do primeiro lance do Alan ali no Vargas. Você teria marcado do Teria marcado o pênalti até por causa do Otávio no critério. Pulgar. No Vargas no Pulgar, agora do Otávio no Pulgar. Do Otávio no Pulgar. Agora o desempenho do Flamengo, né, Loirão, vem sendo muito regular. O Gerson vem se destacando, como você falou. O Léo, né, que a gente até esperava o Pulgar já entrando como titular, mas o Léo Ortiz no meio de campo também vem fazendo o feijãozinho com arroz. Então o Flamengo está passando um momento tranquilo com as ausências desses principais jogadores. Mesmo assim, o Flamengo está conseguindo jogar bem. Atenção, nação rubro-negra. Hoje, Everton Guimarães sofrerá as consequências dessa derrota tão pesada para o Galo e uma vitória importantíssima do líder Flamengo. Agora, falando em triunfo... Desce a tela para os números do Atlético e o Flamengo nesse período de Copa América. O Galo não bicou e o Urubu tá voando, tá? O Galo e o Flamengo com 7 jogos nesse período, mas a diferença, então, de aproveitamento. O Galo com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Flamengo só empatou uma e perdeu uma, com 76% de aproveitamento. E chama atenção a média de gols sofridos. O Atlético tem o dobro, 16 contra 8 do rubro-negro. E é por isso que depois dessa vitória, a playlist do Pedro Henrique Torre toca... Lauana Prado, maravilhosa, e Jorge Mateus. Mas haverá sinais. E a eu não tô pra gracinha hoje, não. Aí. O quê? Não tô pra gracinha hoje, não. Desculpa. Bom dia, Pedro Henrique Torre. Bom dia, Mari. Tudo bem? Um beijo pra você, beijo pra Mari Pereira também. Abraço pro Marra e o nosso cantor Bruno aí, hein? Que beleza, que maravilha. Isso pra uma quinta-feira de manhã. É uma maravilha mesmo. Mas quem está maravilhado mesmo é o torcedor do Flamengo, né? Com essa mais uma boa exibição desse time aí, todo desfalcado. O Flamengo 4-2 sobre o Atlético Mineiro. Talvez o
o maior degrau dessa passagem durante a Copa América, aí, essa subida de montanha, como a gente tem falado. Era um jogo talvez apontado como o mais difícil, o Atlético Mineiro fora de casa, e o Flamengo ali em 20 e poucos minutos, 25, 26 minutos, já fez 2-0, conseguiu até administrar fisicamente seus jogadores, né? Porque o Pedro entrou apenas na segunda etapa, o Carlinhos fez um gol, então o Flamengo conseguiu colher bons frutos dessa partida, um jogo importante, 4-2, um adversário muito impactante. O Flamengo ainda reclama do pênalti lá, um pênalti que teria acontecido do Otávio no Pulgar e do VAR, enfim, lamentando bastante essa situação, porque saldo de gols, ano passado o Flamengo, quando estava numa disputa na reta final contra o Palmeiras ali, ficava lamentando a questão do saldo de gols. Então isso é muito importante, por isso, obviamente, a lamentação do Flamengo poderia ter tido uma vitória um pouco mais elástica diante da apresentação que houve em Belo Horizonte, mas está cumprindo com louvor. São mais 2 jogos, teoricamente, se o Uruguai avançar, né? Tem esse jogo com a seleção brasileira pelas quartas de final no sábado. Se o Uruguai avançar até o fim da Copa América, são mais 2 jogos, basicamente, Cuiabá e Fortaleza em casa, pelo Campeonato Brasileiro de Desfalques. E aí, lá no dia 20, em Brasília, contra o Criciúma, na teoria, todos os uruguaios já podem retornar, e o Flamengo segurando muito bem essa ponta de tabela do Campeonato Brasileiro. Bruno, Mari. E na tela a gente tem um desses personagens, né, do Bruno Henrique contra o Clube Atlético Mineiro. Seus 90 minutos jogados, foi quem mais marcou gols com 2, finalizações certas também liderou esse quesito, faltas sofridas também foi o mais caçado em campo, e duelos vencidos também é importante a gente colocar aqui. 10 lidera esse quesito, porque assim, no início do jogo o Atlético até tinha uma certa posse, mas o Flamengo, ele parecia a todo tempo muito mais letal, né? Sim. Velocidade, mais intenso, marcando, que não necessariamente era o mesmo comportamento do Atlético. A gente tem destacado aqui, né, que o Flamengo tem feito abordagens diferentes, né? Uhum. E muitas vezes até deixa o adversário teoricamente confortável com a bola, e o Flamengo é muito objetivo, muito bom, lotado de jogador bom mesmo, entendendo toda a dificuldade de colocar um 11. O 11 não é o ideal. Por isso a gente tem destacado essa subida de montanha, né? Uhum. Mesmo distante de um 11 ideal, o Flamengo compete e, na maioria das vezes, vence. Acho que é muito o trabalho do Tite, compreendido pelos jogadores, é muito a qualidade dos jogadores, e é raro a gente ficar aqui elogiando direção. Uhum. Eu faço ou não faço? Faço. Porque tem que fazer. O Flamengo percebeu, gente. O Flamengo olhou o calendário e falou, Melhor que todo mundo. Vou me complicar aqui. Então, vou investir. E preencher o elenco. O próprio Carlinhos. Sim. Claro. Foi um jogador observado durante o Campeonato Carioca. Aí, assim, mas o Atlético poderia ter feito o mesmo? O mesmo não. Porque não tem a capacidade financeira que tem o Flamengo. Nesse sentido, clube. talvez nenhum outro clube poderia fazer o mesmo, né? Mas era previsível que ia esvaziar. O Atlético contratou até um jogador vindo do Campeonato Mineiro, né? Que é o Robert, que veio do Atlético. Mas o elenco já era curto. E outra coisa que não dá para comparar de um tempo para cá é a quantidade de jogadores que a base oferece ao Flamengo e a quantidade de jogadores que a base oferece ao Atlético. Então, assim... A preparação que você diz, né, Marra? Sim, dá para... Hoje vamos colocar o Verton para jogar. Hoje o Flamengo, o Lohan tem jogado com muita frequência. O Atlético tem assim, vai lá, Cadu, me ajuda, porque... E claramente não é um menino pronto e que pode ser queimado a qualquer momento. O Rômulo pode ser um menino queimado. Então, Paulo Vitor... É preciso entender a situação dos clubes. O Flamengo consegue, o Atlético... E eu nem estou falando que tem que se endividar mais não, tá? Sim. Eu entendo isso. Mas é planejamento, né? Isso. Assim, você não precisa investir fazer grandes melhor na base loucuras. Exato, assim. É você antecipar as questões e problemas. Então, assim, os clubes, eles são muito imediatistas, eles trabalham muito com hoje, assim. É difícil você pegar alguém que faça um planejamento que passa por todas as categorias do clube, pensando nisso, né? O Flamengo... Bom, primeiro que são os 2 extremos, né? Dessa pausa de Copa América. É um que tá fora da curva e um que tá abaixo, né? Assim, que também tá fora da curva, fora só que... Pra baixo, exatamente. Né? Tá muito assim. O Flamengo, são 7 jogos, né, que a gente mostrou ali a tela, ele só teve a maior média de posse contra o Atlético Paranaense lá na Liga Arena.
O resto, contra todos os outros, Fluminense, Grêmio, Bahia... Juventude, o Atlético, enfim. Com um jogador a menos. Né? Exatamente, com um jogador a menos, sempre baixo ali da posse. E é muito curioso isso, porque a gente fala sobre, por exemplo, o ano passado com o Dorival, que era, no determinado momento, ele escolheu o time das Copas e o time do brasileiro ali, né? É o time dessa pausa, esse Flamengo, assim. Ele foi moldado para esse momento, né? Assim, pensando... É claro que a maneira como ele joga, quando a gente fala das peças, foi pensado para esse time de Copa América. Mas a maneira como ele joga, o Léo Ortiz sendo esse volante, tendo qualidade na saída do jogo, essa mescla que o Tite fez, é um mérito muito dessa comissão. Assim, é impressionante. Os jogadores têm muita parcela também, porque eles estão muito comprometidos com isso, numa outra maneira de jogar do Flamengo. Mas ele soube aproveitar, principalmente nesse jogo, uma fragilidade gigantesca do Atlético, que é essa parte defensiva da equipe. Porque a comissão, de fato, ela se adaptou ao que ela tinha, né? Não tentou impor o que ela idealizava, mas, olha, é isso que eu tenho, é assim que o time vai jogar. E que já é muito bom o que tem. Já é muito bom. O que tem é muito bom. A qualidade humana... Ponto de partida já Exatamente, assim, não é... Com todo respeito a outros jogadores, enfim, do país. Mas não é que ele está enxugando gelo ali com algum atleta. São atletas de altíssimo nível. Assim. Desses que ficaram, que estão disponíveis agora. Por exemplo, acho que um bom caso é o Pedro. Porque, assim, o que é a sorte do Flamengo é o azar da seleção, né? Claro. É o Pedro. Não sei se o Pedro resolveria os problemas da seleção, mas que ele tem resolvido os problemas do Flamengo, tem, né? E aquilo que a gente falou ontem também, né? Assim, ele entraria mais em campo pela seleção, né? Sim. Ele não teria 0 minutos. Porque, assim, imagina esse Flamengo desfalcado do jeito que tá e ainda sem o Pedro. Sorte do Flamengo que o Dorival esqueceu dele. Claro que sim. É um jogador importantíssimo. E, assim, tem uma questão aí de entender bem o que o Tite disse ou quis dizer. Eu não entendo que ele estava menosprezando o Atlético porque ele, teoricamente, aí você pode abrir aspas ou você pode até grifar. Depende do seu humor. Poupou o Pedro. Cara, ele que trabalha com o jogador, é o departamento médico que trabalha com o jogador, é a fisiologia que entende. Olha, ele não tem condição de jogar. E o planejamento é tão bem pensado que ele consegue poupar um jogador num período em que ele já está sem jogador. Se o Atlético poupar um jogador, joga a minha avó, Dona Neuzinha, lá no time. E a família do Milito. Do que precisar, né? O Milito já falou da família dele também à disposição. Chamar o irmão e tal. Achei que a gente vai falar mais sobre isso. Mas esse é um outro ponto, né? Esse é um outro ponto, assim, de você compreender o campeonato e compreender que em algum momento você vai estar na exaustão. É o que a gente falou esses dias do Corinthians, que repete o mesmo time todo jogo. Isso não vai dar certo. Já não está dando certo e daqui a pouco vai ter um departamento médico mais cheio. E é o que já não está dando certo com o Atlético também. Repete o mesmo time. Mas voltando assim, pro jogo de ontem, para a Arena MRV ontem, em um certo momento, com 20 minutos de jogo, estava 2-0 pro Flamengo. Sim. Eu pensei assim, cara, o Flamengo vai fazer 4-0 no primeiro tempo no Atlético, Mari. Porque era a facilidade com que chegava e como desestabilizava mesmo, né? Era mais desesperador o sistema defensivo do Atlético e o Flamengo para cima. É porque já não está fora da curva esse Atlético Mineiro, né? Então, assim, ele tem as deficiências, ele está passando por esse processo de, enfim, não sei, é o terceiro jogo que perde de 4? Vitória, Palmeiras e Flamengo. E Flamengo agora. Num recorte recente. Então, tem um gatilho ali absurdo, porque, assim, os 2 primeiros gols, o segundo gol, uma construção maravilhosa, mas você vê que quando já chega perto da área, ali já tem falha de marcação, já tem falha de cobertura. Então, você vai expondo as suas fragilidades. E aí você vai pensando, putz, está ficando muito difícil agora, a gente já está passando por isso, é um time muito forte, mas aí não foi a goleada no primeiro tempo. E no início da temporada, esses gols, no início da temporada, com o que a gente viu, da temporada não, no início do trabalho do Milito, esses gols não sairiam. Porque o Atlético era o time, junto com o Red Bull Bragantino, que mais pressionava, que mais roubava a bola, que menos permitia ao adversário. Isso já virou uma página bem lá para trás. Por quê? Porque não dá, fisicamente não dá, para você ter o mesmo ritmo que tinha antes. Sem trocar, não dá.
Ô Marra, a gente estava elogiando aqui o Tite, que soube se adaptar às dificuldades, entender as peças que ele tinha e montar o time de acordo com isso. Isso falta no Milito ou ele está fazendo, ou ele está se adaptando da maneira que ele pode? Eu vou responder a sua pergunta. Eu acho que falta. Em algumas situações, para mim é muito claro, gente, vamos tomar goleada, né? Então não vamos tomar goleada. Porque a goleada ela tem um efeito psicológico péssimo, devastador. E também um efeito com o torcedor. Em alguns momentos eu acho que o Atlético poderia ter jogado mais fechadão para evitar problemas. Mas mesmo, por exemplo, ontem, é uma coisa tanto de convicção, e eu gosto, tá? Que mesmo perdendo por 4-1 e com um jogador a menos, o Paulinho teve chance, o Hulk teve chance, o time quer criar, o time Vargas tem essa coisa. O Vargas, o time gosta de jogar. Esse é o DNA, é o que tem de trabalho dele. Foi isso que foi pedido também naquele relatório apresentado para ele, não foi? Então, que você trouxe aqui pra gente? Exatamente. Então, durma com barulho desse, é o jeito dele, é o jeito que... Eu acho que aí a direção poderia ter ajudado mais. Talvez até a Argentina ajude mais hoje, né? Eliminando o Equador. O Alan Franco voltar. O Alan Franco, por exemplo, eu ia falar disso depois, mas o passe maravilhoso que o Pedro deu, o passe maravilhoso que o Lucas Cal deu no final de semana para o Luiz Fernando, ontem para o Bruno Henrique, é falta de uma pressão. É falta, É a liberdade primeiro, para você observar... ele não pode ter esse espaço. Não pode ter esse espaço. O Pedro, o Lucas Cal, quem tiver ali naquela função, não pode ter a liberdade para... Espaço com tempo. Deixa eu pensar. Não, aqui, não, vou por ali, vou ou por baixo ou pelo alto. Isso é falta de alguém na pressão. Até Agora, o Ayrton Lucas, né? O espaço que ele teve. O Ayrton Lucas passou de 5 jogadores. Uma maior... O Wesley ali também no gol ali que o E era Scarpa início não do vê. segundo tempo, né? E também a bola bate na trave e não sei se era o próprio Rômulo ou se era o Batalha, que não acompanha ali o Carlinhos, porque a bola bate na trave e o Carlinhos foi. Todo mundo para. A defesa tá parada. E o Flamengo numa rotação completamente diferente, né? E são jogadores pelos lados, até falando do Scarpa, que você aproveita muito ele quando ele sobe, mas essa recomposição ela fica muito esvaziada, né, nesse esquema, assim. Então, falando do Milito, assim, é a maneira dele entender o jogo, a maneira que ele monta o Atlético e ele aproveita muito esses jogadores pelos lados. Mas está ficando frágil esse sistema nesse período. Então, talvez ali abrir um pouquinho mão dessa convicção para evitar danos maiores, né? Sim. Porque o Atlético, ele vai sofrendo as goleadas, como o Marra falou, vai minando essa confiança, o relacionamento com a torcida, o fator casa, porque ele já passa a negociar o poder que ele tem dentro de casa e ele vai ficando distante na tabela de classificação. E do outro lado, né, o Flamengo, nesse recorte aí dos 7 jogos, que o desempenho, o resultado é muito positivo. Em alguns jogos a gente até falou assim, né, Mari? Foi sobrevivendo, foi conquistando os pontos da maneira como conseguiu. Como foi contra o Bahia, como foi contra quem mais? O Atlético Paranaense. Sim. Foi, acho que outros jogos foram assim também, né? Falta um pouco do brilho. Bom, ontem não faltou, né? Não, nada. Ontem não faltou nada, pelo contrário, entregou aquilo que o rubro-negro quer ver. Teve gol de todo tipo, né? E a muito bem trabalhado, intensidade, a quase todo mundo. ofensividade. Inteligência com a bola. Agora não é hora, tá fechado, vamos iniciar a jogada de novo. Eles sentiram, né? O Flamengo muito, muito, muito maduro. Muito. Entendendo tudo que tinha que acontecer, controlando, hora de apertar, hora de segurar, hora de reiniciar a jogada. Foi uma exibição grande. E foi legal aquilo que você falou sobre o Tite e falar do Pedro, porque como ele mesmo falou, né? Se não tivesse a vitória, a culpa já estaria pronta. De ter poupado. Como foi muito discutido, né, há alguns meses sobre Ele já passou por isso nessa temporada, precisando explicar planejamento do departamento médico. Bom, a gente vai conversar mais sobre Flamengo, mais sobre Atlético. Galera, é isso, pessoal, falando sobre a vitória do Mengão ontem contra o Atlético Mineiro. Foi um atropelo 4-2, fora o baile. O Flamengo jogou demais, conquistando mais 3 pontos, se mantendo, né, na liderança, disparando na liderança do brasileiro e conquistou, né, esse resultado muito importante ontem. O Flamengo foi muito superior, amassou o Galo, ficou até barato esse placar aí, 4-2. O Galo descontou ali no final com um gol de pênalti em seguida. Já na reta final fez mais um gol, mas foi uma vitória gigante, importante. O Flamengo que nesse período, né, de Copa América, mesmo assim, vem se saindo muito bem com vários desfalques. Destaque ontem para o Carlinhos, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Vitória importante, mais 3 pontos. Manter essa pegada aí para a sequência
dos próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o que você achou da vitória do Mengão ontem, concorda, discorda com o que o pessoal falou no vídeo, valeu e até a próxima, galera.